Ele foi o rei do futebol. Pelé, o maior de todos os tempos, conquistou o mundo com 3 Copas e um talento que virou lenda. Mas, por trás dos holofotes, existe uma história que poucos conhecem. Uma história de rejeição, dor e um perdão que chegou tarde demais. Quem foi Sandra Regina, a filha que Pelé negou por anos? E por que essa história ainda mexe com a gente? Fica comigo até o final, porque essa é uma jornada que vai te surpreender. Em 1963, Anísia Machado, uma jovem empregada doméstica, estava passeando na praia do Guarujá. De repente, surge um cara carismático, atlético, com 23 anos. Era ele, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Eles se conhecem, rola uma química e os encontros viram rotina. Até que Anísia descobre que está grávida. Ela conta a novidade, cheia de esperança, mas o que era para ser um momento feliz vira um pesadelo. Pelé duvida, acusa Anísia de querer dinheiro e some da vida dela. Sozinha, numa sociedade conservadora dos anos 60, Anísia enfrenta tudo para criar a filha que nasce, Sandra Regina. Sandra cresce com um buraco no peito. Enquanto via as amigas com seus pais, ela se perguntava, por que eu não tenho o meu? Aos 10 anos, a bomba. A mãe revela que seu pai é Pelé, o maior ídolo do Brasil. Imagina o choque. Sandra não queria fama nem dinheiro. Ela só queria um abraço, uma palavra, um sinal de afeto. Mas Pelé, blindado pela fama, era inalcançável. Sandra tentou contato, ligou à casa dele, falou com a governanta, até com a irmã do Pelé, mas nada. A resposta? Vá atrás dos seus direitos na justiça. E foi o que ela fez. Em 1991, Sandra entra na justiça para ser reconhecida como filha de Pelé. Foi uma briga que parou o Brasil. Pelé, no auge da glória, negou. Mas em 1996, o teste de DNA não deixou dúvidas. Sandra era filha dele. Mesmo assim, Pelé recorreu 13 vezes para impedir que ela usasse o sobrenome Arantes do Nascimento. No fim, a justiça venceu. Sandra virou Sandra Regina Arantes do Nascimento. Mas o que ela realmente queria, o carinho do pai, nunca veio. Pelé continuou distante, frio, como se ela não existisse. Sandra transformou a dor em ação, virou vereadora em Santos, foi reeleita e deixou um legado incrível, uma lei que tornou o exame de DNA gratuito na rede pública, ajudando milhares de pessoas a provarem sua paternidade. Casada com um pastor, mãe de 2 filhos, Otávio e Gabriel, ela seguiu lutando. Mas a vida trouxe outro golpe. Em 2006, aos 42 anos, Sandra perdeu a batalha contra um câncer agressivo. No leito de morte, ela fez um último pedido. Queria ver o pai. O marido dela implorou, mas Pelé não apareceu. Sandra partiu sem o abraço que sempre sonhou. Pelé quebrou o silêncio em 2009. Disse que viu semelhanças em Sandra e sentiu que ela era sua filha, mas que tentou resolver tudo legalmente. Segundo ele, o caso virou pressão, com advogados e cobranças, e ele se sentiu chantageado pelo genro. Polêmico, ele declarou: biologicamente, ela pode ser minha filha, mas sentimentalmente não a conheço. Palavras duras que mostram o abismo entre eles. Em 2022, já enfrentando um câncer, Pelé teve um último desejo: rever os netos, filhos de Sandra. Otávio e Gabriel, que cresceram sem o avô, foram até ele. Num momento cheio de emoção, Pelé pediu perdão pela dor que causou à mãe deles e pela ausência. Os jovens, com uma maturidade incrível, perdoaram o avô. Gabriel disse: falei da minha admiração por ele e pedi para ele conversar com minha mãe no outro plano. No dia seguinte, Pelé faleceu, com a consciência mais leve. A história de Sandra Regina nos deixa uma pergunta. A grandeza de um atleta apaga suas falhas como pai? Pelé foi um gênio, mas sua ausência deixou cicatrizes. Sandra provou que a verdadeira herança é o amor, o reconhecimento, a presença.
Os netos, Otávio e Gabriel, hoje vivem em Orlando, levando adiante o legado de coragem da mãe. Se essa história te tocou, compartilhe esse vídeo, inscreva-se, deixe seu like e vamos juntos refletir. O que realmente importa na vida? Até a próxima!